Olá, ouvinte, espectador da Sonora, aqui é Jason Prado e hoje eu quero apresentar para vocês uma das figuras mais emblemáticas do mundo musical do Brasil. Eu ia dizer do Rio de Janeiro, mas o gaúcho transcende os limites do estado do Rio. Gaúcho foi, durante muitos anos, o diretor e o sócio proprietário da Mr. Vox, uma das gravadoras mais premiadas do Rio de Janeiro, numa atividade paralela do mundo da música, que era a produção dos jingles, dos spots e dos anúncios musicados para televisão e para rádio. Gaúcho tem uma competência, tem uma história de prêmios, de clientes, de sucessos que ele fez, que eu queria dividir com vocês na voz do próprio Gaúcho, que, aliás, se chama Luiz Carlos Cortabitá e é nascido em Santa Catarina, que gaúcho não tem nada. Olá, Gaúcho, como é que você está? Prazer em te receber aqui. Olá, Jason. Saudades, querido. Ainda bem que a gente está se vendo virtualmente. Prazer enorme estar com você aqui. Você explicar para os seus ouvintes que você está morando na divisa do Rio com Minas Gerais. Conte aí primeiro como é que você está e onde você está para matar todo mundo de inveja. Bom, aqui é uma pequena cidade chamada Rio das Flores. Fica muito próximo de Valença, Conservatória, divisa com Minas. Pois bem, voltando a Rio das Flores, tem 12 anos por aí, que não me falha a data aí, mas mais ou menos em torno de 12, 13 anos, eu conheci uma pessoa que tinha e que tem uma grande fazenda aqui. E um dia, brincando com ele, disse, pô, tem um sítio lá para me vender, eu gosto muito daquela região. Aliás, eu já conhecia, já tinha viajado bastante por aqui, conhecendo a região com a minha esposa. E ele me apresentou um sítio que eu adorei, um rio com tudo que tem direito. E acabei ficando com o sítio. Passado algum tempo, bom, nesse meio tempo, evidentemente, Rio das Flores, o território do município é grande, mas é dividido em 4 distritos e o centro, vamos dizer assim. O centro de Rio das Flores não tem 5.000 habitantes. E com isso você começa a pegar amizade com as pessoas. E fiz diversos amigos aqui. E essa história toda acabou eu me aposentando e vindo morar em Rio das Flores. E acabei a Mr. Vox, sabe, o mercado publicitário, não a Mr. Vox, o mercado publicitário. O mercado no Rio, isso está muito associado à sua história, né, Gaúcho? O mercado publicitário no Rio sofreu um esvaziamento muito grande, principalmente nos anos 90, né? Entre 1990 e 2000, 2003. Né? Que me desculpe o meu conterrâneo, que Deus eu tenha no céu, começou no mandato do Brizola. Começou no mandato do Brizola, nosso amigo, você também. O engenheiro. Tem um retrato do engenheiro aqui atrás. Ó. Atrás de mim tem um retrato do engenheiro. E, aliás, eu não sou catarinense, viu? Eu sou gaúcho. Ah, você é gaúcho mesmo? Você nasceu no Rio Grande e foi morar em Santa Catarina, é isso? Não. Então conta aí, vamos começar dessa passagem. Na realidade, eu nasci numa cidadezinha pequenininha, perto de Cruz Alta, chamado Tupanciretã. Logo após o meu nascimento, meus pais foram para Uruguaiana, na divisa lá com a Argentina, e aos 6 anos de idade eles vieram para o Paraná, em Ponta Grossa. Cara, eu tô todo enrolado, hein? Tá. Eu tô todo enrolado. Eu vim para Ponta Grossa. Aí fiquei em Ponta Grossa até os 17 anos. A serralheria do seu pai era lá em Ponta Grossa, é isso? Lá em Ponta Grossa. Era serraria. Era uma serraria. Serraria. E onde a gente trabalhava, e acabei tendo um acidente, perdi os dedos da mão direita, mas nada me incomodou até hoje, nada me fez falta, com exceção do Exército, que todos os meus amigos foram servir, eu não.
que não servia nem para bucha de canhão. Essa tua brincadeira com esses teus dedos, eu me lembro muito. Você sempre foi muito bem-humorado e você brincava disso quando você editava as músicas, né, lá na Mister Vox, que naquela época era com tape, né? E você brincava que você não conseguia editar porque você não tinha o dedo e o seu sócio era cego, né? Era uma brincadeira que se marcou você. E depois você pescando também. Eu me lembro da gente ter feito umas pescarias juntos lá no Pantanal e você reclamando sempre do seu dedo com muito bom humor, né? Nunca te fizeram falta, né, Gaúcho? Nunca, 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 graças a Deus. Aí, aos 17 para 18 anos, o meu irmão mais velho já trabalhava numa emissora de rádio pequenininha, em Ponta Grossa, no Paraná, e depois que eu tive esse acidente e tal, ele me levou para trabalhar na emissora, onde eu aprendi sonoplastia. E aos 17, 18 anos, eu fui sozinho, que eu digo, sem a família, né? Fui para Porto Alegre, onde fui sonoplasta na Rádio Farroupilha e na TV Piratini. Olha só. E aí onde tudo começou. Onde tudo começou. Explica para o nosso público o que um sonoplasta faz numa rádio, que ninguém sabe disso hoje em dia. Principalmente lá atrás, né? Lá atrás. Bem lá sonoplasta é o cara que coloca a trilha incidental, dependendo do clima, né? Terror, alegria, ruídos, cavalo, trote de cavalo, cachorro latindo, enfim, é o que sonoriza qualquer imagem. Isso é um sonoplasta. Na minha época de TV Globo, que eu cheguei a trabalhar um tempo lá, a trilha sonora era escolhida, seja ela já música de sucesso, cantada, escolhida pelo sonoplasta. Hoje não, hoje existe um diretor comercial, tem todo um meio comercial aí na história, mas na minha época era eu que escolhia até 1973, quando eu fui convidado para ir trabalhar num estúdio de publicidade. Um estúdio de publicidade. E a produtora de som, né? Que hoje chama-se Nova Onda, do meu amigo Passarinho e Vanderlei Gonçalves. Mas antes era, enfim, era outro nome. E comecei produzindo, que é o que eu faço. Eu não sou músico, né? Eu sou um homem produtor. Você é um técnico produtor, né? Técnico produtor e com sensibilidade, modesta parte, que eu muito tive, e tenho até hoje, mas se reportando ao lado publicitário, eu, modesta parte, tinha muita sensibilidade para entender, às vezes, o que o diretor de criação de uma agência queria. Então, eu chegava na Mister Vox e eu disse assim, eu tive vários parceiros músicos, esses sim, músicos, maestros, né? Sim. Então, eu chegava na Mister Vox e disse assim, esse clima tem que ser assim, 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 assado. Eu vou chamar o músico tal. Brifava o músico, e assim o clima é esse tal, e ele criava o que a gente chamava de demonstração. E eu ia ouvir. Se eu achava que aquela demo estava dentro da ideia concebida pelo diretor de criação da agência, aí eu levava para... Na época, a gente levava para o cliente e agência, né? Para o diretor de criação. Com isso, né, recebi muitos prêmios. Lâmpada de Ouro da Janela Publicitária. Era do Clube de Criação? Não, da Janela Publicitária. Da Janela Publicitária. Que é uma criação do Marcelich. Isso. E recebi também em Gramado o Galo de Prata, de um spot, Reison, não me lembro agora, me desculpem todos, é muita coisa. E com isso ganhei muitos prêmios, e é isso aí. Quando foi que aconteceu assim essa sua passagem de sair da sonoplastia e montar assim a Mister Vox?
que aconteceu? Deu uma ideia? Você viu uma chance? Como eu te falei, Uhum. em 1973, eu fui convidado para trabalhar numa produtora de som publicitário. Sim, mas não era chamada sua. Não era a sua, Não, Mr. Rock. eu era o gerente Isso. Uhum. de sonoplastia. Eu fui, na realidade, ser um técnico, simplesmente um Sim. técnico de gravação. Uhum. Aí não tinha mais sonoplastia, era um técnico de gravação. Sim. Que com o tempo aprendi, aí depois passei a gerente, comecei a conviver com os clientes, inclusive Jason Prado, mas bem lá atrás, e fui assimilando tudo isso que eu te falei, acabei de falar agora. Eu tinha essa sensibilidade de sacar o que o cliente queria e transmitir para os meus parceiros musicais, esses de fato músicos, mas através do meu brief, da minha produção. E, modéstia à parte, da minha direção, fomos agraciados com vários prêmios, muitos prêmios. Eu conheci bem a Mr. Vox, e eu vou te dizer, eu acho que eu conheci a Mr. Vox nos anos 80, né? Foi quando eu montei a agência. Eu trabalhava na ESSO, final dos anos 70, e no começo dos anos 80 eu montei a minha agência, que chamava-se Presença. E foi ali que nós nos conhecemos. E eu conheci, por seu intermédio, alguns maestros, alguns grandes maestros. Um deles, o maestro da TV Globo, o famoso criador do Plim Plim, era o Edu. Lembra do Edu? Rapaz, Eduardo. Desculpe. Você está falando, sei. Eu sei. Eduardo. Conheci alguns O que fez o Eduardo foi o compositor da música de Fórmula 1, isso, Ayrton Senna. Ele. Muitas. Conheci o Kaique também, gravando com você algumas coisas, editando com você, Kaique Boticai. E, enfim, e conheci essas paredes que você tinha lá, recheadas de prêmios, né? Eu me lembro que alguns dos jingles assim mais marcantes da década de 80 e 90 saíram da Mr. Vox. Eu te falei que houve um esvaziamento do Rio, e você começou a falar do Leonel, e depois poupou o engenheiro, porque você não explicou como que ele atrapalhou. Mas eu me lembro que, quando eu montei a minha agência de publicidade no Rio, em 1985, o Rio tinha 1.300 agências cadastradas e funcionando. E quando eu desisti de ter agência, encerrei a Presença, porque eu peguei o caminho da promoção, em 95, o Rio já tinha 50 agências. E hoje, se tiver 2 ou 3 operando, tem muito, né? O mercado bandeou todo para São Paulo. E a coisa que foi primeiro foi a produção. Foi a produção de áudio, depois a produção de vídeo. Ou eu estou errado? Certíssimo. Mas me permite, claro. Faça uma edição. Votei no Brizola. Tudo, que Deus o tenha no céu. Quando falei no governo Brizola que começou o esvaziamento, porque uma imprensa nojenta, política, começou a fazer campanha contra ele. Como você vê aí. E uma das primeiras empresas, e eu não tenho prova para dizer isso, grande que saiu do Rio e como como é que eu vou falar, contra o Brizola, foi a Ipiranga. É verdade. A atriz da Ipiranga era no Rio de Janeiro. Gravei muito para Ipiranga. Fiz muitos comerciais para São Cristóvão. Aliás, não. Era do lado do seu escritório. Era ali na Graça Aranha, esquina de Santa Luzia. Aí o prédio pegou fogo, eles foram para São Cristóvão. Exatamente. Então, apenas para ilustrar o porquê, não o governo do Brizola, mas o que fizeram contra ele. Entendi. O esvaziamento. Saiu do Rio a Bolsa de Valores, saiu do Rio. Saiu tudo. E aí foi o mercado aí o São Paulo sabe fazer muito bem. Eu admiro o paulista, viu? Adoro. Minha vida toda foi no Rio de Janeiro, mas adoro o paulista. O paulista
ele veste. E eles, na época, as produtoras de imagem publicitário e também som investiram muito. Elas vinham buscar o cliente no Rio, né? Então, eu sei de milhares e milhares de trabalhos que eu pedi para São Paulo. Não por causa de capacidade de criação, etc. Sim, por causa mas por causa do trabalho de marketing. Eles faziam, as grandes agências começaram a montar seu escritório matriz, agência de publicidade, montar o seu escritório matriz em São Paulo. E aí o esvaziamento foi indo, até uma hora que eu cansei. Eles vão parar por aqui. Chega. Eu me lembro de um investimento gigantesco que você fez, Gaúcho, e eu vou te convidar para falar sobre isso, com aquela sala, o seu estúdio ali na Praia do Flamengo, na Barão do Flamengo. Eu me lembro que você criou uma câmera absolutamente flutuante dentro de um edifício. Conta aí essa câmera de vácuo que você criou lá. Assim, é um absurdo de investimento, né? Para um negócio que está... É que na época a música, de um modo geral, seja ela popular ou publicitária, sempre foi acústica. Isso antes dos computadores, dos programinhas de música, que no início se pegava um programa de violino, parecia um gato piando, e etc. Então, tudo era acústico. Então, e não tínhamos, no Brasil, equipamento suficiente para você equalizar e separar um pouco o som, o ruído externo. Então, tudo tinha que ser acústico e numa caixa acústica. O que era a caixa acústica? Uma sala, um estúdio grande, que ele era feito um piso sobre o piso, em cima de vermiculita. É um produto que é o que eu uso em sandália. Sandália havaiana. Aquilo moído para não balançar, e parede, sim, uma caixa dentro da outra. Forrado com as laterais, evidentemente, com fibra de vidro ou lã de vidro, tanto faz. Isso para não pegar o ruído da rua, para não pegar a vibração. Externo, nem da secretária ao lado. Então, você tem essa caixa acústica dentro de outra caixa. Hoje, com o equipamento que a gente dispõe de filtração, porque o som, na realidade, no Brasil, custou a desenvolver. A imagem foi mais rápida. Mas o som, eu lembro, eu fui para Nova York para buscar um equipamentozinho. Era um inferno passar na alfândega com aquilo, comprar, não tinha lugar nenhum. Eu fui lá. Eu me lembro disso. De cristais. Nossa, um horror. Um horror. E hoje não. Hoje você tem programas maravilhosos de computador para você eliminar ruídos. Você, claro, evidente, não é assim que vai eliminar, mas você consegue, dependendo do equipamento, do local e do ruído de fora, você consegue tirar 90%. E se tiver um fundo por voz e tiver fundo musical, aí mesmo você não ouve nada lá de fora. Enfim, é isso aí. E Gaúcho, e fala dos sucessos, os grandes sucessos que você gravou. Eu me lembro de alguns que você já disse que não, assim, tem dificuldade para localizar, né? Aquele da Loja Americana, que eu acho que foi um... Fala. Não, pode falar. Continua. Não, da Loja Americana eu me lembro que marcou, assim, eu na época estava prospectando essa conta da Loja Americana e me lembro que esse jingle me tirou assim o ânimo, porque ele era muito bom, né? Ele virou um chiclete de ouvido, todo mundo assobiava esse troço na rua, né? Americanas tem? Como é que é? Você lembra disso? Mais ou menos. Mas já que você tocou nesse assunto, eu gostaria de dar um crédito aqui. Como eu disse, vários músicos, vários deles, trabalharam comigo, parceiros, criando e fazendo.
mas um pouco do meu sucesso, não, um pouco não, o meu sucesso está dividido também com a criação musical. Sim. E tudo começou também lá atrás, quando eu comecei no mercado, com o famoso, eu digo famoso para mim, e era mesmo, o maestro Rogério Rossini. Rogério Rossini, saudoso Rogério Rossini, nos deixou cedo. Ele era até o nome, né? Já é uma capacidade lá, maravilhosa de criação. E, na época, eu não me lembro qual era a agência de publicidade que tinha conta das americanas, e a criação pediu um jingle que precisava falar de tudo. De esparadrapo, de prato, de talher, de mods, de tudo que você imaginar que tem. Pô, aí eu, Rogério, confesso para você que eu, nessa parte, eu não tenho nem sei o que fazer. Você tem alguma ideia? Eles querem que fale de produtos, mas tem palito de fósforo, tem palito de dente, caixa de... Enfim, tudo que tem dentro da loja americana. Tudo que tem, ele falou para mim, E ele lembrou uma música de sucesso, que não é um plágio, é uma parecida, mas diferente. Sim. Tinha um compositor, é baiano. O que a Bahia tem? O que a Bahia tem? Tem. O que a tem? Aí ele compôs. Tem Chica, Fósforo, Palito, tem. Aonde? Nas lojas americanas tem. Tem cadeira, tem sofá, tem cama, não tem isso, tem aquilo, tem. Então, é muito bom. Loja americana tem. Isso marcou muito, eu me lembro muito disso. E quem criava era ele, o Rogério? Não, essa música, excepcionalmente. Você tinha uma equipe muito grande, né? Eu me lembro de algumas coisas que você me apresentou com outros maestros, com outras. Sim, claro. Não é que uma sensibilidade tua, né? E parceiros mesmo. O Leone. Tinha um outro cara chato lá, um tal de Ronaldo Rosas e tal. Tinha uns caras. Não, o Ronaldo não era coisa. Não, aquele era locutor. Tinha uns caras marrentos lá no. Marrento lá na Mr. Vox. Não, ele não era da Mr. Vox. Ele era estou brincando com você. Eu conheci o Ronaldo lá. No seu o locutor. O locutor, o Ronaldo. Mas trabalharam vários parceiros. O Leone, pode ser que, me desculpe eu esqueci de alguém, o Leone, o Sacha Bach, Leone, Sacha Bach. Aliás, tem um jingle que eu fiz para o Rio Shopping Rio Sul, que é Esse você tem, a gente vai mostrar aqui, é isso? É um deles. Agora eu estou falando de outro Rio Sul, que é a criação do Giannini, Marcelo Giannini, na época da Salles. Aí o Giannini, lá na época da Salles, como estava falando, eu quero uma bossa nova, Gaúcho. Você vira. Bossa nova. Com quem eu vou fazer uma bossa nova? Eu tenho o Leone, tenho o Sacha, tenho vários músicos. Aí, Roberto Menescal. Mas ele nunca tinha trabalhado comigo. Aliás, eu acho que ele nunca tinha feito publicidade na vida dele. Aí eu consegui o telefone, liguei para ele. Roberto, me identifiquei e tal. Me identifiquei. E ele disse, topo. Quanto é que você tem, Gaúcho? Porque eu tenho dentro desses jovens X, que tal. Tem os cantores, enfim, tem toda uma criação. E eles topam. E aí eu marquei uma reunião na Salles com o Roberto Menescal. Quando eu cheguei com o Roberto Menescal na sala, todo mundo voaram em cima dele, pedindo autógrafo, tal. Enfim, conversamos ali, a garçom passou o briefing, e pereré, e tal, era para o Shopping Rio Sul.
Aí fomos para Mister Box e ele disse, Gaúcho, eu vou para casa. E de lá eu te ligo para dar uma palhinha por telefone, para ver se você vê se o caminho é esse e quantos músicos e cantores ou cantor que nós vamos utilizar para sonorizar esse comercial. Esse comercial também foi famoso, sabe quando fica fazendo Cooper, vários bombeiros ou policiais, um monte deles na praia, Sim. e passa uma mulher linda, maravilhosa, e todos eles olham, não falam nada. São militares, tem toda mas todo mundo correndo e olha para ela. Então, tinha que sonorizar aquilo. Aí o Roberto me disse, esse gaúcho já tem. Quantos músicos, quais são os músicos, como é que é? Aí ele me passou só o cantor. Tudo bem, vamos nessa. Aí quantos músicos? Não, só eu e uma cantora. Como só uma cantora? Ela não cantava, ela só solfejava, entendeu? Sim, ela fazia os vocais. Só os vocais. Lindo, maravilhoso. Então, eu tenho, assim, sabe, quanta coisa bonita que eu fiz. E, claro, volta a falar, parceria de amigos, de parceiros musicais. Quando eu falo minha direção, minha produção, sem ele também não é nada. E eles sem mim também não. Enfim, eu sou motora. Mas um dos comerciais também que me trouxe prazer em fazer, produzir, foi para os Correios, que eles pediram à agência, era Salles, um comercial de Natal para os Correios. Os Correios, né, direção, marketing, enfim, a comunicação. Já foram uma grande empresa, né? Pediu a Salles para criar um comercial de Natal para os Correios. E eles tiveram lá a ideia da criação. O que a gente podia fazer para... Falando em cachorro, não tem a ver com cachorro. Como é que a gente pode ilustrar os Correios? Aí eles tiveram a ideia. Quem é que mais enche o saco de um carteiro? O cachorro. Cachorro. Então, o comercial era o carteiro entregando cartões de Natal. Ele entregava a carta. E cada portão que eu chegava tinha um batido. E aí eu digo, bom, o cachorro. Aí ele mandou. Claro que não tinha som. Mandou imagem para a gente ver. Eu fiz uma captação de vários cachorros, de tudo quanto é raça, tipo Tom. Chamei o Leone e disse, olha, Leone, aqui tem a cachorrada gravada. Eu quero que vocês façam porra cantar. E o Leone disse, não é difícil, porque o cachorro são 2 tons. São 2 tons. É a diferença, depois tentamos fazer com gato, mas não deu. O gato é um tom só. Então, não. Aí ele botou Jingle Bell, mas eram os cachorros. Cada carteiro, o quarteiro olhava, aí de vários cachorros. Ficou muito lindo. Eu me lembro desse comercial. Muito bom. Então, todo mundo gosta de ser lembrado no Natal. Mande aerogramas e cartões dos Correios. Eles são mais práticos e já vêm selados. Bons tempos. Bons tempos, né? Bons tempos. É um prazer muito grande, né? Você criar um negócio desse e, de repente, ver na rádio, assim, pegar fogo, né? E virar um chiclete mesmo no ouvido das pessoas, não é? É um prazer.
né? Quando eu lembro milhares deles, por exemplo, o lançamento da Coca Zero no Brasil, fomos nós que tivemos o prazer de fazer Coca-Cola Zero. Uhum. Era um olho, não sei se você lembra, um olho falando, um olho com perninha, o cérebro e o... Não me lembro qual era o outro órgão humano que eles falavam, era um desenho animado. O outro também, volta a falar do Rio Sul. Não que o Rio Sul pode ter sido só meu cliente, mas ganhei prêmios com vários clientes. Era um comercial falando sobre a cidade do Rio de Janeiro. Era do Rio Sul, fazendo uma homenagem ao Rio de Janeiro, e viver no Rio. A importância de você enxergar o Rio. Um comercial lindo, 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 lindo. Um cego falando da importância de você enxergar o Rio de Janeiro. Muito lindo, muito. Interessante, né? Aí fizemos, eu digo, pô, outra batata para servir. Eu preciso fazer uma música. Não é bossa nova, não é samba partido alto, uma coisa bem carioca. A minha cidade tem vocação para alegria. Viver aqui é sentir um gostinho de sal que vem do mar. É ouvir um ritmo que só atravessa o coração da gente. É experimentar perfumes se misturando no ar. É fechar os olhos para sentir essa vibração. É tocar a felicidade. Triste é quem não tem uma cidade como essa para viver. Rio Sul, o shopping carioca. Foram esses e vários outros que me deram muitos prêmios e a alegria de produzir e dirigir. Ô, Gaúcho, você, a partir de um determinado momento, começou a fazer propaganda política, né? Numa época em que o político ainda se elegia pelo comercial. Hoje em dia, a propaganda política é falar mal dos outros, né? Xingar e tal. Mas você fez numa época em que tinha música, né? As campanhas eram proativas e propositivas. Só não fala o nome dos políticos, que é para ninguém. Né? Ainda mais porque você é do Rio de Janeiro, né? Fiz muitas campanhas. Não foram poucas, para todos os partidos, eu acho. Acho que todos os partidos que fizeram no Brasil. A campanha de rádio, viu? De rádio, né? Deixar bem claro. Campanha de rádio, onde eu tinha uma equipe de criação de redatores. Mas o jingle não é o mesmo? Não. Não? Não. Ah, é? Quando você é contratado para fazer uma campanha de rádio, você tem que ter uma equipe de redatores, repórteres, e montar um programa de rádio, que antigamente era de 20 minutos. Sei. Não, o programa naquele Entendi. horário eleitoral. Aquele programinha do horário eleitoral, entendi. Que antigamente era 20 minutos cada um. Então, com a equipe de criação, com a plataforma do candidato, a gente criava o programa de rádio e, evidentemente, que ilustrado com jingles, abertura, vinhetas. Eu tenho vinhetas aí, eu não vou dizer o candidato, mas que virou um chiclete. Viu? Virou, né? Virou. Muitos. E foi bom, foi uma época boa. Até onde eu fui fazendo campanha política de rádio, foi boa, ganhei dinheiro. Trabalhando, viu? Sim. Trabalhando. Ganhei dinheiro trabalhando. Até porque eu não era coordenador de campanha. Você era produtor. Eu era o produtor, criador do programa de rádio, de vinhetas e tal. E, evidentemente, que eu fiz o meu preço, eu recebi numa boa nota fiscal para a Mr. Vox, que fique bem claro isso. Então, foi uma época boa. Ganhei dinheiro.
Os meus parceiros também que trabalhavam. Uhum. Todos ganharam. E a parte de música, agora para a gente falar mesmo desse cenário de música aqui. Assim, músicos, é bom trabalhar com essa galera de música na área publicitária, não? Eu me dei muito bem com todos. É. Todos, com O todos. músico não é estrela, né? O publicitário é mais estrela do que o músico, não é não? Com certeza. Mas com certeza. É mais chato trabalhar com Mas diretor de com criação. certeza. Né? Com certeza. Concordo Eu com lembro você. num evento de premiação publicitária no Copacabana Palace, foi convidado o Jaguar para a entrega dos prêmios. Sim. E o Jaguar falou uma verdade. Por que todo publicitário, 90% dele, usa preto? Só anda de roupa preta. E aí eu comecei a observar, é verdade mesmo. Que me desculpe aí o Janine, mas, sabe, com raras exceções. Eu tive bons amigos, Sim. redatores, diretor de arte, diretor de criação, nada contra. Mas que eles têm um pouco do nariz aqui, tem. Com certeza. É muito difícil. Lidar com publicitário, eu vou te contar. Eu não sei o que é pior, se é o cliente ou se é o criador. O ego não é fácil, não. Os dois são muito difíceis. E, Gaúcho, e assim, como é que você vê essa indústria para frente? Como é que isso vai ser resolvido? Você saiu, seu filho também decidiu não trabalhar mais com a Mr. Vox. Como é que você acha que o mundo vai tocar a publicidade, a criação daqui para frente? Com essas redes sociais, com essas coisas minimalistas, né? Eu ia falar nisso. É culpa do próprio agência de publicidade, viu? Do dono. Ganharam muito dinheiro em cima de clientes. Vai lá, Coca-Cola, Bombril, seja lá o que for. Sabe? Eles mesmos se autodestruíram. É verdade, é verdade. Eles mesmos se autodestruíram. Porque aí entrou a figura, porque antes era o diretor comercial da Coca-Cola, vamos dar um exemplo, Coca-Cola, sei lá. Aí veio a figura da promoção, diretor de promoção, do marketing. Pô, e começou, não, peraí, por que eu tenho que botar toda essa verba aqui na TV? Toda essa verba aqui, né? Se eu posso, com um terço dela, expandir essa divulgação. Vide aí as redes sociais. Então, hoje as agências que ainda estão em pé... Eu diria a você que tem mais... Dá para contar nos dedos, viu? Tem mais agente nisso do que só eles, né? Eu me lembro, por exemplo, que assim, uma bronca que eu tinha é porque tinha assim, o principal jornal do Rio de Janeiro, na época, ele dava o desconto da criação para pegar o cliente direto e veicular no jornal e na TV dele, né? Então já começa a destruir a publicidade com o veículo guerreando contra a agência guerreando contra o veículo e produtor guerreando contra... Né? Eu me lembro de uma produtora do Paraná que apareceu nos anos 80, 90. Os caras vinham de jatinho buscar diretor de criação aqui no Rio para filmar no Paraná, entendeu? Porque era metade do preço, um terço do preço, era muito caro produzir no Rio de Janeiro. Então, isso tudo foi solapando. E aí ainda aparecem esses computadores. Quer dizer, hoje em dia, quem é que precisa de um criador para criar alguma coisa? Né? Você abre um GarageBand desse aqui, você cria o que você quiser, né? Você tem um programa para... Né? Mais ou menos, né? Não, eu não seria tão... reducionista, né? Sim. Mas eles se autodestruíram. Quando eu falo eles, não são os redatores, os donos, criadores, diretores, eu estou falando os donos. Isso, é verdade. Os Concordo donos. com você. Eu me lembro, na época, há 15 anos, 20 anos atrás, vamos falar 20, eu conheci diretor de criação que, na época, ganhava 80 mil reais. Há 20 anos, ganhava 80 mil reais por mês.
Não, e Um tinha um absurdo. negócio, e não era só o que ele ganhava. Tinha um negócio que se chamava fringe benefits. O cara tinha que ter uma secretária, carro, apartamento pago. Ele não bastava o salário dele, né? Queria o colégio do filho. Eu saí do ramo por causa disso, né? Veja bem, eu não estou falando mal do diretor de criação. Não, era um Não estou falando mercado, né? mal. Era um Era mercado, um era como o mercado mercado funcionava. direcionado pelos donos de agência. Isso. Não que eles não merecessem. Não que eles podiam ganhar 300 mil reais. Mas que precisa se saber de onde vem. Da onde paga, né? Como paga isso? Da onde vem. Aí o cliente, opa, sou eu que estou vamos diversificar essa mídia. É verdade. Hoje o que se vê de comerciais que é lettering, que é texto. Só texto. All type. Ou varejo. Maçã, quilo, 10 reais, não sei o quê. Não, os grandes Varejão. anunciantes hoje são o varejo de supermercado, né? O Guanabara, Varejo de supermercado. Acabou. Putz, me lembro de comerciais, assim como eu fiz, que eu digo que fiz, sempre quando eu falo que diz que fiz a parte do áudio dos comerciais. Né? A direção, enfim, para Texaco. Todas. Mas eram Shell, Texaco. Eu me lembro. Comerciais lindos, mas caríssimo. Como você disse, essa produtora de vídeo de Curitiba, de Porto Alegre. De Porto Alegre veio produtora de vídeo, que faziam, tá certo que não eram João Daniel e outros diretores de imagem maravilhosos, mas era uma coisa limpa. Funcionava, né? Funcionava. Eu me lembro que eu fiz nos anos 70 ainda, finalzinho dos anos 70. Eu estava na ESSO e nós fizemos o primeiro comercial de TV da ESSO e foi feito em São Paulo por um grande produtor de São Paulo chamado André Bukovinski. E era um comercial feito em 35 milímetros, não sei o quê, película, acabamento ultra sofisticado, não sei o quê. $1 milhão. Um filmezinho de 30 segundos. Mas não tinha nem o som, nem imagem, muito menos o som tinha na época. E nem mercado para isso. Né? E nem mercado para um comercial de $1 milhão. Não, o que eu estou querendo falar é o seguinte, somado a isso tudo, na época não tinha, era tudo rodado em 35 milímetros. Era tudo. Se eu rodasse em 16 milímetros, porque está granulado, porque está isso. Tudo era 35 milímetros. Não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Hoje eu rodo em Ultra HD. Você tem comercial feito hoje com essas câmeras de mão, né? Com handicap. Tudo. E grande. E assim foram se acabando. Lembra da antiga Líder? Líder? Lembra? Claro, lembro. Líder revelava tudo. Quantas edições de filme fiz lá na Líder? Revelação. 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 Marcelo Taranto, a gente ia lá montar com o Taranto. Então, Gaúcho, prazer enorme te receber aqui. Você é um dos grandes contadores de casos que eu conheço. Me deu assim muitas alegrias como produtor e como parceiro de pescaria. Muito obrigado a você por nos receber aí hoje, na sua casa, abrir a sua casa para conversar com o nosso espectador, ouvinte. E eu, então, queria que você se despedisse desse pessoal aí da forma que você achar melhor. Um grande abraço. Amigo, a gente se vê. Foi muito bom. Virtualmente, mas a gente vai se ver e volto a te convidar a conhecer Rio das Flores. A minha casa está às suas ordens. Mas mais do que tudo isso, você precisa manter essa memória do que foi aí a sua grande aventura por esse mercado publicitário, fazendo e produzindo os grandes jingles do Rio de Janeiro na Mr. Vox. Prazer enorme, Gauchão. Dê um abraço, amigo. A Virgínia, teu filho. Um abraço, querido. Um abração.
Tchau. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.